Dia de decisão no Maracanã. No vídeo de hoje, o pré-jogo de Fluminense e Cerro Porteño, nesta quinta-feira, 19 horas, no nosso estádio, no Maracanã. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Gostaria de começar esse vídeo do pré-jogo fazendo uma pequena homenagem, rápida homenagem a dois ícones do jornalismo esportivo que partiram em poucas horas. Me refiro ao Apolinho Washington Rodrigues, de tanta história que eu acompanho desde 1980 aproximadamente, quando ainda estava na Rádio Nacional com José Carlos Araújo, e o querido Antero Greco, com quem eu troquei várias vezes ideia no Twitter. É um cara super ponderado, super correto, sempre do lado certo da história. Ambos nos deixaram, que descansem em paz e que suas famílias e amigos tenham o conforto necessário. Falando do jogo, Fluminense e Cerro Porteño jogam hoje, é um jogo decisivo para o Fluminense. Não é aquele jogo decisivo que o Fluminense tem que ganhar de qualquer maneira para se classificar. Um empate já classifica o Fluminense. A vitória classifica com uma rodada de antecedência em primeiro lugar. O Fluminense vencendo vai chegar a 11 pontos e não tem mais como ser alcançado pelos outros integrantes do grupo, que vão se virar para ver quem chega em segundo e se classifica para a próxima fase da Libertadores e quem vai para a Sul-Americana. O Fluminense tem desfalques, como se não bastassem o tornado que passou no sistema defensivo do Fluminense. Samuel Xavier fora, Felipe Melo suspenso fora, Marlon machucado fora, Thiago Santos machucado fora, André machucado fora. Manuel também está fora desse jogo, se machucou no jogo contra o São Paulo e é mais um desfalque para o time do Fernando Diniz, que tem um desafio de montar essa defesa. O Marquinhos deve continuar na lateral direita, um jogador jovem com muito fôlego, que consegue apoiar, voltar, marcar. Não é um exímio marcador, mas o Guga também não é. E tem mais fôlego e mais força física que o Guga. No miolo de zaga, que é a grande preocupação, a tendência é que sejam os dois zagueiros que sobraram no elenco, Felipe Andrade e Antônio Carlos. E na lateral esquerda, o Marcelo. Esse miolo de zaga me preocupa demasiadamente. E o Fernando Diniz meio que perde a opção de colocar o Martinelli na zaga, porque colocar o Martinelli na zaga significa ter o Alexander, o Lima e o Ganso, no meio-campo, e o time perde sim força de marcação. Já perde com a entrada do Ganso, que não é um exímio marcador, não é lento como parte da mídia diz. O Ganso é um jogador extremamente inteligente para correr não tão rápido, mas correr melhor e chegar junto dos adversários. Mas o Fluminense perde poder de marcação. Então eu aposto que a zaga será Felipe Andrade e Antônio Carlos. Isso muito me preocupa. O Antônio Carlos não supre a ausência do Nino. Muito pelo contrário. É um jogador esforçado, é trabalhador, sabe? Nada contra o Antônio Carlos, mas a qualidade do futebol dele é infinitamente menor do que a do Nino. E o Felipe Andrade ainda está muito cru, ainda não se provou, está muito atabalhoado ainda, muito menos do que era na base. Na base era o líder do time, do Sub-20, e é um grande problema que o Fluminense tem para compor essa zaga. O bom é que é um jogo que, ainda que aconteça uma catástrofe, nós não estamos eliminados. Essa catástrofe não vai acontecer, mas nós não estaremos eliminados e teremos um tempo. Teremos um jogo contra o Sampaio Corrêa no meio de semana e depois não teremos jogos, nem nesse fim de semana e nem no próximo, por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro. Assim, Fernando Diniz e sua comissão técnica, fisioterapia, fisiologia, o departamento médico terão tempo de recuperar os lesionados. O Renato Augusto já voltou a treinar com o elenco, mas ainda não vai ser relacionado, me parece que não será relacionado. O Fluminense deve ir a campo com Fábio no gol. Na lateral direita, o Marquinhos, o miolo de zaga com Felipe Andrade e o Antônio Carlos, e a lateral esquerda com Marcelo. O meio-campo deve ser Martinelli, Lima e Ganso. E na frente, os três homens de frente serão Keno, Cano e Arias. É um time ofensivo que vai enfrentar um Cerro Porteño que eu não acredito que saia para o jogo, porque o último jogo deles é contra o Colo-Colo em casa, e o Colo-Colo teve 2 jogadores expulsos ontem no empate com o Aliança Lima. Então eu acredito que o Colo-Colo não deva sair. O empate para o Colo-Colo é uma grande vantagem, porque o coloca praticamente a um empate, considerando que o Fluminense vença
o Aliança Lima a um empate da classificação jogando em casa contra o Colo-Colo. Então acredito que o Cerro Porteño venha fechadinho, né, com 2 linhas de 4 muito próximas, ou uma de 5 e uma de 4 muito próxima, com um jogador flutuando na frente. E é sempre muito difícil furar essas linhas quando elas estão muito próximas dentro da grande área. Mas o Fluminense vai ter que criar as suas alternativas, o Ganso vai ter que achar os seus passes geniais para que o Fluminense vença esse jogo e conquiste a classificação antecipada em primeiro lugar, que, repito o que eu falei em outros vídeos, é uma grande vantagem, porque nós vamos pegar o Sampaio Corrêa com a vantagem boa de 2-0 conseguida no primeiro jogo, então não teremos problemas para nos classificar. Não temos o jogo nesse fim de semana, nem no outro fim de semana, e depois nós temos o jogo contra a Aliança Lima, que não vai valer de absolutamente nada. Então o Fluminense vai poder testar jogadores, poupar os titulares, os velhinhos do elenco poderão ser poupados, para que depois, na correria do Campeonato Brasileiro, que vai ser por conta da paralisação, né, e a continuidade de Copa do Brasil e Libertadores, ter o time inteiro dentro de campo. Na história de Fluminense, pegando aqui a colinha, Fluminense e Cerro Porteño, são 6 jogos com 4 vitórias do Fluminense e 2 empates. Nunca perdemos para o Cerro Porteño, que não seja dessa vez. O Fluminense marcou 8 gols e sofreu 3 gols da equipe paraguaia. O Cerro Porteño nunca ganhou a Libertadores, assim como nós ano passado nunca tínhamos ganho a Libertadores e ganhamos, então eles estão com muita vontade, mas não tem time para superar o Fluminense, mesmo com as dificuldades dos desfalques. Então eu arrisco a dizer que o Fluminense ganha, né? Não vai ser fácil, 1 gol de diferença, aquele jogo picado por eles, né? Muito catimbado, com muita faltinha, né? Com revezamento de falta, e se a arbitragem não for firme o suficiente, pode descampar para outras faltas mais fortes, vamos dizer assim. É dia de classificação, é dia de se classificar em primeiro, é dia de dizer aos tricolores, né, que estão protestando, pichando, né, depredando a sede do Fluminense, são vândalos, não são torcedores, né, que o Fluminense é muito maior do que eles. Né, que lugar de torcedor é na arquibancada, e não vai lotar hoje, porque os tricolores entraram na pilha de jornalistas, entraram na pilha de influencers e entraram na pilha de torcida organizada, né, e não vão ao estádio num jogo que é absolutamente decisivo e importante para o Fluminense. Demais é vencer hoje, né, dar um cala-boca nessa gente e partir para a segunda fase da Libertadores. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.